E seguimos então com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Limeira. A regra é clara para todos. O candidato terá 1 minuto e meio para se apresentar, 1 minuto e meio para responder as questões que terão réplicas dos jornalistas. Após a réplica, o candidato terá mais 1 minuto para a tréplica. Além disso, tem outras 2 perguntas feitas pela população que serão realizadas através de sorteio. No final, o candidato terá mais 1 minuto e meio para as considerações finais. Aqui com a gente, nessa terça-feira, está a candidata da coligação A Limeira que a gente merece, dos partidos Cidadania, Democratas e Rede Sustentabilidade, Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, doutora Mayra. Ela tem 54 anos, é médica neurologista. Mayra é natural de Alagoas. Foi eleita vereadora em 2012 em Limeira após concorrer pela primeira vez. Suplente como deputada federal nas eleições de 2014. Foi reeleita vereadora nas eleições de 2016. Em 2018, foi a candidata a deputada estadual mais votada na cidade de Limeira. Feita então essa breve apresentação, ao meu lado, o jornalista e coordenador de jornalismo da Rede Família, Gustavo Nolasco, que fará parte dessa sabatina. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marielle. Boa noite, a candidata Mayra também. Espero que a gente faça um excelente trabalho hoje e obrigado por você nos acompanhar nessa jornada. Doutora Mayra, boa noite. Já peço para que faça a apresentação inicial. Você tem 1 minuto e meio para isso e o cronômetro estará visível na tela a partir de agora. Boa noite. Boa noite a todas e todos. É com muita honra, muita satisfação que esse espaço abre para a gente, para a minha pessoa aqui, falar um pouco do nosso trabalho, falar para que a gente veio nessas eleições municipais, a minha candidatura para a prefeitura da cidade de Limeira, como prefeita da cidade de Limeira. Bom, ainda tem um tempinho, mas vamos seguir então com a sabatina. Peço para que o jornalista Gustavo Nolasco faça então a primeira pergunta com direito à réplica, doutora Mayra. Boa noite, candidata, mais uma vez. Boa noite. Eu estava lendo o plano de governo da senhora, registrado na Justiça Eleitoral, e pensei, a doutora Mayra, ela é médica, é mulher, e os candidatos tendem a favorecer áreas de domínio. Mas eu estava errado, porque no plano as propostas para a saúde em alguns tópicos são muito vagas. Por exemplo, atenção especial à saúde mental. O que isso significa? Foco na saúde da mulher. Enfim, eu gostaria que a senhora detalhasse o que será feito a respeito da saúde mental e das mulheres. Como neurologista, que a gente no plano de governo ali, a gente coloca, vamos dizer assim, como um esqueleto, né? E lógico que dentro de toda a estrutura da saúde mental, nós temos várias nuances. A gente tem o prédio da saúde mental, a gente tem o atendimento da urgência e os CAPs. Então, o meu entendimento, numa minha proposta de governo, a gente tem que investir na política pública dos CAPs. Nós, a cidade de Limeira, com 300 mil habitantes, nós já deveríamos ter o CAPS 3, o CAPS 24 horas, melhorar o número de leitos da humanitária ali, que é o atendimento da urgência, emergência, da psiquiatria, né? A questão do atendimento à dependência química que está nessa política de saúde mental, né? Na criança, no adolescente, que é uma questão da saúde mental que cada vez aumenta mais essa demanda da criança, do adolescente, quando a gente vai para o autismo, quando a gente vai na criança com deficiência, com problemas mentais, né? Então, assim, tudo isso é muito amplo. Então, faz parte ali, a gente colocou, vamos dizer assim, como um esqueleto, mas sabendo que dali, sim, tem os detalhes e tem coisas que a gente tem que buscar esses recursos, porque a gente tem que implantar na nossa cidade. Ok. Candidato, eu queria avançar para outro tema, só reforçando então, eu não entendi qual é a proposta para as mulheres, no caso, saúde feminina, digamos assim, né? A senhora explicou bastante sobre saúde mental. Então, nesse próximo 1 minuto, gostaria que a senhora explicasse rapidamente a questão da saúde para as mulheres e eu queria falar também sobre mobilidade urbana, que é um tema sensível e discutido aí, é a regulamentação do transporte por aplicativo e mototáxi, que opera mesmo que clandestinamente na cidade. Com a pandemia, o número de pessoas que viu nessas profissões a solução para pôr
comida em casa aumentou. A senhora consegue garantir que essas atividades serão regulamentadas em Limeira? Doutora, antes da resposta, nós estamos com o cronômetro na tela, 1 minuto e 30, mas essa tréplica tem direito aí a 1 minuto, ok? Então, a partir de 1 minuto, a gente interrompe conforme as regras aqui dessa entrevista. Rapidamente, na questão da saúde da mulher, como mulher, né, e médica, a gente sabe que a saúde da mulher, ela tem suas especificidades. Então, a gente tem que atuar tanto na questão, vamos dizer, ginecológica, na questão obstétrica, na questão da maternidade, na questão da gravidez, da adolescência e na saúde da mulher específica, vamos dizer, na parte oncológica, quando tanto a gente fala na questão do câncer de mama, colo de útero, né? Então, a mulher tem as suas especificidades quando a gente fala na saúde da mulher. Na questão da mobilidade, essa questão dos aplicativos, dos mototáxis, né? A gente tem que dar direito para eles, a gente tem que consolidar esse trabalho sim, a gente sabe da importância do transporte público, no caso, vamos dizer assim, dos ônibus, né, que é uma coisa de garantia do serviço público, uma prestação de serviço público, mas a gente não pode dizer que o aplicativo, que o mototáxi, agora com os deliveries, né, e tudo, a gente não pode esquecê-los de jamais, que a gente vai consolidar eles sim como profissão aqui no nosso município. Ok, doutora Mayra, agora eu faço a pergunta para você. Doutora Mayra, durante o mandato de vereadora, a senhora, boa parte aí do mandato esteve na base do prefeito Mário Botion. O que aconteceu durante esse processo para você concorrer ao cargo de prefeita e não se aliar, de repente, ao atual governo? Eu fiz uma proposta, vamos dizer assim, para mim mesma, né? Na construção do meu trabalho. Em algum momento, a construção ela não foi de encontro para a minha pessoa, né? Na construção, na proposta do governo atual, e eu vi que eu tinha a minha hora, né, de saber o meu projeto, a minha forma de olhar. Isso a gente vai com amadurecimento, né? São 2 mandatos de vereança, são 2 mandatos que eu digo que o meu leque de conhecimento, né, em relação à cidade, administração de uma cidade, ele abriu muito. E em algum momento eu disse, não, eu estou pronta para eu ser a majoritária. Né? Com o apoio do partido, com o apoio dos grupos, daquelas pessoas que me apoiavam, disse assim, por quê? Eu tenho que ir. Então foi nesse sentido, não foi rompimento, não foi ser contra, não foi se tornar oposição. Foi saber que eu estou preparada sim, foi ter esse entendimento que eu estou preparada para enfrentar e dizer eu posso ser prefeita da cidade de Limeira. Bom, ainda tem um tempo, quer que eu faça já a próxima pergunta? Pode ser. Vamos lá então. Falando ainda sobre apoio ou não, né? Você tem o apoio do atual vice-prefeito, inclusive, doutor Júlio, e também do ex-prefeito de Limeira, Pedrinho Kiel, que está inelegível nesse momento. Caso seja eleita, qual a participação do Pedrinho? Eu quero saber do Pedrinho em seu governo. O Pedrinho, tenho certeza. O Pedrinho foi um ícone na nossa política, como prefeito que fez um bom mandato, que foi aprovado, é uma pessoa querida. Eu tenho um contato com o Pedrinho desde o meu primeiro mandato de vereadora, um grande apoio para a eleição, para deputado estadual. Então o Pedrinho, ele tem toda a experiência dele, né? A experiência e muita coisa, a gente tem o mesmo olhar. O olhar com as pessoas, o olhar de ouvir as pessoas, o olhar de trabalhar com as necessidades da pessoa. Então a participação do Pedrinho é com a experiência dele. Né? É uma participação, sabe assim, aquele conselheiro, aquele pai, e que você junta e fala assim, e as ideias elas convergem, em vários momentos elas convergem, no mesmo olhar que a gente tem para as pessoas e na administração da cidade. Então eu digo que muitas ideias, muita maneira, vamos dizer assim, de fazer, de ouvir, né, de pensar adiante. Tempo esgotado, doutora Mayra, preciso interrompê-la de acordo com as regras. E vamos seguir agora com as 2 perguntas feitas pela população através do sorteio. Quem fará o sorteio é o Gustavo Nolasco, que está ao meu lado. Só lembrando então as regras desse sorteio das perguntas. Ontem nós tínhamos aqui 22 perguntas gravadas com limeirenses. Hoje serão 20 e esse número vai reduzindo até o final dessa jornada de entrevistas com os 11 candidatos. Vamos então fazer o sorteio da pergunta que a doutora Mayra vai responder. Lembrando o seguinte, pessoal, se o tema sair repetido aqui na segunda rodada, a gente vai descartar a pergunta e selecionar um outro tema, ok? Vamos aqui, a gente vai conhecer junto qual é o tema e quem fez essa pergunta.
é sobre lazer. Quem fez foi o Kleber Rafael de Maggio, ele é analista de marketing e ele é da Vila Camargo. Vamos ver a pergunta dele. Oi, meu nome é Rafael, eu moro ali na Vila Camargo e queria saber quais são as propostas sobre a área de lazer, tanto como jovens, idosos. Por causa dessa pandemia afetou a nossa cidade, eu queria saber quais são as propostas. Doutora Mayra, então tem 1 minuto e 30 para a resposta. Estávamos conversando há 2 dias atrás justamente com essa questão do lazer para os jovens. A gente precisa na nossa cidade ter um espaço para abrigar, para acolher esses jovens. Precisamos incrementar, implementar eventos na nossa cidade. Há anos atrás nós tínhamos vários eventos aqui, nós tínhamos Facil, o de tatuagem, o motocross, motorcycle, nós tínhamos vários eventos. Então nós precisamos resgatar esse espaço, os jovens precisam de socialização. Não vai dizer que o jovem vai ficar em casa, o jovem ele tem que sair, ele tem que se divertir, né? Lógico que com os limites, com tudo dentro de uma regularidade, umas regras, mas você tem que ter espaços. A gente tem que resgatar eventos para a nossa cidade, inclusive ouvindo os comerciantes, que, doutora, a gente vai trabalhar em outra cidade, levar o meu carrinho, o meu food truck, para trabalhar em Jaguariúna, porque aqui não tem evento, aqui eu não consigo trabalhar, final de semana eu vou para outra cidade. Então, a gente tem que trazer eventos, a gente tem que trazer opções de lazer para os nossos jovens e, logicamente, para as pessoas idosas. Depois da passada essa pandemia, à medida que a gente vai podendo voltar da normalidade, de poder os espaços, sem aglomeração, mas eu enfoco que temos que trazer, sim, espaços públicos para serem ocupados com jovens, para o seu lazer e divertimento. Tempo encerrado, então. Partimos para a segunda pergunta feita pela população. Gustavo Lasco fará novamente o sorteio nesse momento. Vamos aqui balançar as perguntas na urna. E você conhece aí junto com a gente, tá aqui, ó. Vamos lá. Pergunta sobre saúde. Raquel Bernardo de Oliveira, ela é autônoma e é do Jardim São Manuel. Vamos saber o que a Raquel quer saber da doutora Mayra. Eu sou a Raquel, eu sou autônoma e eu queria saber do candidato o que eles têm a oferecer para a gente sobre a área da saúde, para melhor, né? Doutora Mayra, mais 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Eu sou médica e eu sou uma defensora do SUS, né? Trabalhei antes de me tornar vereadora. Eu trabalhei 17 anos no antigo Postão, como médica neurologista, assim, eu fiquei muito tempo conhecida na cidade como a doutora Mayra. E como defensora do SUS, nada mais justo que você trazer um atendimento humanizado, um atendimento dentro de políticas públicas de prevenção. Eu estimo muito prevenção, apesar que eu sou neurologista, tenho especialidade, mas você tem que você tem que pensar na prevenção, justamente para você evitar doenças mais adiante. As unidades básicas de saúde, dar condições para os funcionários, para a enfermagem, para os médicos trabalhar. Medicação, não pode faltar medicação em hipótese alguma. Medicações, a nossa cesta de medicação é uma cesta boa sim, mas em hipótese alguma a gente pode deixar faltar. Oferecer a medicação para as pessoas que tenham dificuldade de mobilidade, os idosos, né? Você não pode dizer que o idoso tem que pegar 2 transportes para ir buscar o remédio no bairro que ele cruza a cidade, né? Então a gente tem que utilizar isso, a gente tem que utilizar isso através de aplicativo, a gente tem que ter a saúde na palma da mão da gente, saber onde funciona, aonde tem, como marcar meu exame, como pegar meu resultado. A gente tem que otimizar e a gente tem que fazer isso e usando a tecnologia. Não tem como hoje uma pessoa... Tempo esgotado, doutora Mayra, mas se quiser continuar ainda, você tem mais 1 minuto e 30 segundos para as considerações finais. É só terminando assim, a gente hoje com a tecnologia, a gente não pode, o mesmo indivíduo, o mesmo cidadão, ele ter 3 cadastros, seja para creche, seja para utilizar o posto de saúde, né, seja para o centro comunitário. Não, a gente tem que otimizar isso. O serviço público é para serviço da população. Então a gente tem que fazer um plano de governo, tem que colocar um plano de governo para ele servir bem às necessidades da população. Né? É um serviço público a serviço da população, para todo cidadão de Limeira. Então,
Então é isso que a gente preza, em especial na saúde, porque quando o indivíduo procura a saúde, quando ele vai no posto de saúde, quando ele tem a receita na mão, quando ele tem uma cirurgia marcada que ele vai esperar um ano e meio para uma cirurgia, a gente não pode conceber isso. A gente tem que otimizar e otimizar recursos para poder fazer mais com menos, né? E hoje, usar a mão da tecnologia, a gente não pode abrir mão disso. A gente tem que utilizar para a gente poder fazer mais com menos, né? Então, a saúde é de extrema importância, é uma prioridade no meu governo. Esse compromisso eu posso assumir e eu tenho que assumir. As considerações finais é agradecer que as pessoas conheçam meu projeto, das redes sociais, da minha página, daquilo que eu já fiz, da minha pessoa, da minha capacidade e dizer, eu estou pronta para ser a prefeita da cidade de Limeira. Doutora Mayra, tempo encerrado. Boa sorte nessa corrida eleitoral. Doutora Mayra é a segunda entrevistada nessa série aqui de entrevistas que faremos no RF News durante essa semana e a próxima também. Boa noite para a doutora e mais uma vez, boa sorte, boa noite, Gustavo Nolasco. Boa sorte, candidata, boa noite para você de casa, a gente se vê amanhã.